Nesse momento, eu quero falar um pouco sobre a história de José do Egito, jovem humilde, um jovem amado pelo seu pai Jacó. Louvado seja Deus. Porém, Jacó amava mais a José do que os seus outros irmãos. José era filho de Raquel, a sua esposa amada. Jacó, quando fugiu da presença de Esaú, seu irmão, ele saiu para a terra da sua parentela. Porém, Rebeca, sua mãe, falou para Jacó que não tomasse mulher para si daquele lugar onde eles habitavam, e que não fizesse assim como fez Esaú, seu irmão, que tomou para si duas esposas, e elas atormentavam muito a Rebeca. Rebeca, porém, havia falado para Jacó que tomasse mulher para ser esposa da sua parentela, da sua família. Então, quando Jacó foge da presença do seu irmão Esaú, ele chega até um lugar chamado Betel. Ele se deita ali naquele lugar, coloca uma pedra sobre a sua cabeça, e logo em breve ali Jacó tem uma visão, e ele vê uma porta aberta no céu e uma escada que desce do céu até ao lugar onde ele estava. Porém, Jacó, olhando para cima, ele disse: realmente aqui é a casa de Deus e é a porta do céu. E ali Jacó fez um voto ao Senhor e pediu a Deus que, se Deus livrasse ele das mãos do seu irmão e livrasse ele em toda aquela caminhada, fosse com ele em paz, então ele lhe daria os dízimos. Louvado seja Deus. Porém, Jacó segue a sua caminhada, louvado seja Deus, e chega até um poço, aonde ele encontra alguns pastores retirando água para as suas ovelhas, para o seu rebanho. E Jacó não sabia aonde ficava as terras de Labão, o seu tio, pai de Raquel, que seria e que foi a sua futura esposa amada. Louvado seja Deus. E quando Jacó estava perguntando àqueles pastores de ovelha se eles não conheciam um homem chamado Labão, os pastores olharam para longe e viram que Raquel, a filha de Labão, a mais nova, vinha também dar água ao rebanho de seu pai. E eles falaram para Jacó: aquela moça que vem ali, aquela jovem, é sua prima, é sua parente, é filha de Labão, seu tio. Louvado seja Deus. Ela é da tua família. Então, Jacó, quando viu Raquel, aquela jovem linda, a coisa mais linda, segundo a Bíblia, a jovem bonita, linda mesmo, ele se comoveu no seu íntimo e chorou muitíssimo quando viu Raquel. Se apaixonou, foi amor à primeira vista. Então eles conversaram, ele tirou água para o rebanho de Raquel e ela levou até a casa de seu pai. Porém, Raquel é pedida em casamento a seu pai Labão, e Labão, sendo inteligente, faz uma proposta a Jacó e oferece a sua filha em casamento em troca de 7 anos de trabalho, para que ele pudesse casar com Raquel. Ele teria que trabalhar 7 anos sem salário para ganhar Raquel em casamento. Porém, ele concordou e assim foi feito. Trabalhou os 7 anos. Quando chega o dia do casamento, Labão, seu sogro, engana a sua filha mais velha, chamada Lia, tem os olhos tortos. Ele coloca o véu, cobre a face de Lia, ou seja, Lia, sua filha mais velha,
e manda Jacó levar. Ele vai embora. E no outro dia de manhã, quando ele acorda, ele vê a sua esposa não era Raquel. Então ele volta e conversa com seu sogro Labão e ele faz uma outra proposta, que ele só casaria com Raquel se trabalhasse mais 7 anos. Então foram-se 14 anos de trabalho para Jacó obter a sua esposa amada. Então a história de José é uma história de sofrimento e de luta, de perseguições. Louvado seja Deus. Porém, era filhos da promessa, herdeiro da promessa. Louvado seja Deus. Então, assim sucede. Jacó casa com Raquel. Louvado seja Deus. Porém, Raquel era estéril, não tinha filho. Então ele ora a Deus e Deus concede um filho a Raquel. Raquel concebe e dá à luz um filho. E ele coloca o nome desse filho José. José é filho da sua esposa amada. Louvado seja o nome de Jesus. E aquele menino cresce junto com seus irmãos. E seu pai Jacó a ama demais. Era filho da esposa do seu amor, a esposa que ele trabalhou 14 anos para adquirir. Não foi fácil, mas o seu sonho foi realizado. Louvado seja Deus. Porém, o seu pai Jacó, ele compra uma veste talá, uma veste comprida de várias cores, uma veste colorida, e veste a José. Então José é diferenciado dos seus irmãos. E aquilo causa ciúme nos seus irmãos, porque José era diferente. Quando José vinha de algum lugar onde estava apacentando o rebanho de seu pai, o seu pai via de longe e reconhecia que José estava vindo junto aos seus irmãos. Jacó tinha muito cuidado em José e ele tinha medo de que um animal selvagem, um animal feroz, destruísse a vida de José enquanto ele apacentava com seus irmãos. Porém, aquelas vestes identificavam quando seus filhos vinham do campo. Jacó já olhava de longe se o seu filho José vinha junto com seus irmãos, por conta daquela veste colorida. Louvado seja Deus. E assim sucedeu. José foi crescendo, e quando José foi crescendo, ficando jovem, ele tem um sonho, e ele conta esse sonho para seu pai, e ele fala para o seu pai Jacó: meu pai, eu sonhei um sonho. Eu sonhei que eu estava no campo, atando fecho de lenha com meus irmãos, porém, o meu fecho se levantava e ficava de pé. E os meus irmãos, os fechos dos meus irmãos, ficavam inclinados perante o meu fecho. Então seu pai Jacó falou: certamente você será grande, será uma pessoa diferente no futuro, e seus irmãos se inclinarão perante você. Você terá nome no futuro. E aquilo causou ciúme nos seus irmãos. Porém, quando José tinha 17 anos de idade, seus irmãos estavam apacentando seu rebanho em um lugar chamado Dotã. Então seu pai Jacó chama José e ordena que José leve mantimento para os seus irmãos, para que eles fossem alimentados lá em Dotã, onde estava apacentando o rebanho do seu pai. E José, por ser humilde e obediente, atende a voz de seu pai e leva comida para os seus irmãos. Porém, quando seus irmãos viram José, que vinha ao longe, eles conspiraram contra José para matar José. E eles falaram: vamos matá-lo e vamos ver em que se tornam os seus sonhos. Lá vem o sonhador, vamos matar José para nós ver em que se tornam os seus sonhos. Então, Rúbio, seu irmão mais velho, ele, querendo livrar a vida de José, ele falou para os seus irmãos: não vamos pôr a mão no nosso irmão, porque ele é o nosso sangue. Vamos